Bom, gente, essa aqui vai ser a nossa aula sobre ciências de primatas do Lamo. Vai ser um pouquinho breve, porque a gente está com pouco tempo e porque eu não quero dar spoilers das próximas aulas de primatas que a gente vai ter, né? Então, vai ser um pouquinho breve. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer no final ou meu e-mail. Enfim. Bom, meu nome é Isabela, eu sou aluna de graduação em Biologia na Unicamp e também sou aluna de iniciação científica pelo Lama faz uns 3 anos já com a professora Eleonora. Bom, foco principal do meu trabalho são primatas. Como a professora Eleonora falou, nosso país é o que mais possui primatas no mundo. São 102 espécies, 5 famílias, 19 gêneros e 83 táxons. E devido a essa diversidade, a gente também vai ter 40% dessas espécies ameaçadas de alguma forma. Inclusive, a gente figura algumas espécies entre os mais ameaçados do mundo, né? Como, por exemplo, o muriqui, ou o sagui-caveirinha, ou o sauim de coleira, mas com certeza tem muitas outras espécies ameaçadas, a gente só não sabe por falta de estudos, por exemplo, né? Mas a cada ano descobre uma espécie nova, por aí vai. Bom, e o que ameaça os primatas? Principalmente o desmatamento, seja para agricultura, seja para mineração, urbanização, principalmente aqui no estado de São Paulo. E, bom, isso com certeza cria um ciclo de fragmentação, né, dessas matas e vai diminuir o habitat, eles vão perder esse habitat, não vão conseguir se dispersar direito, e aí a gente vai ter também um problema aqui de menor diversidade genética. Outra questão também são as doenças. Aqui no Brasil a gente tem muito problema com febre amarela, são ciclos que vêm e devastam populações, né? O último ciclo fez um grande estrago, principalmente nas populações de bugio ruivo, né? Entre outras, mas a gente está tendo até uns protocolos para transmissão de coronavírus, né? Porque já é provado que os primatas podem pegar ele, então a gente tem que tomar cuidado. Enfim, e outro problema também é o tráfico de animais silvestres. Além de você retirar um animal do habitat dele, para pegar um filhote, eles geralmente matam a mãe, é extremamente cruel. Sem contar que você pode introduzir um animal exótico num habitat novo e ele se tornar invasor, né, como por exemplo o saguino do Nordeste aqui no estado de São Paulo, ou você pode introduzir um patógeno novo num habitat, né? E faz 1 ano e meio que a gente está em casa com o coronavírus, que não é legal introduzir patógenos em ambientes, né, gente? Enfim. E por que preservar os primatas, né? Eles estão inseridos em cadeias alimentares, seja como presas de cobras, aves de rapina, felinos, mas eles também são predadores, seja de pequenos mamíferos, répteis, anfíbios, principalmente de insetos. E outra coisa é que a frugivoria deles, né? Eles são importantes dispersores de semente. Tem uma discussão se eles seriam engenheiros de ecossistema ou não, mas é inegável você dizer que os primatas são essenciais na distribuição de plântulas na floresta, onde que elas vão estar, a comunidade, e também, principalmente, de árvores muito grandes, né? Enfim, e por que fazer censo, né? O cerne da apresentação. Eles servem para avaliar a distribuição, a abundância das espécies, monitorar mudanças nesses padrões. E esse diagnóstico populacional também pode auxiliar em tomadas de decisão de conservação, ou para uma espécie que está em perigo, ou mesmo para uma espécie exótica, né? Enfim, e vão ter diferentes metodologias. Elas vão depender da paisagem e também da história natural da espécie em questão. Como a Karina falou, né, com os pequenos mamíferos, dependendo o bicho, dependendo o habitat, vai ter uma mudança de armadilha. E aqui é a mesma coisa. Bom, o mais conhecido é o dos transectos lineares. Na verdade, ele é usado para qualquer coisa, quando você vai fazer um censo. Sejam plantas, animais, insetos, qualquer coisa. E aí, basicamente, vai ser... você vai andar ao longo de trilhas pré-definidas, ao longo da área de estudo, né? Você ordena elas, e aí você visualiza um indivíduo ou um bando, né? E você vai marcar os dados como hora que você viu, a espécie, número de indivíduos, o sexo, a faixa etária, se possível, né? E também marcar as coordenadas com GPS. Alguns lugares, por exemplo, a gente geralmente faz a pé,
né? Mas, por exemplo, na Índia, eles fazem de carro com os tigres, porque os tigres não estranham as pessoas com os carros, mas você tem que ver o que o animal vai aceitar. Mas também você pode usar, por exemplo, com cervídeos, eles usam a contagem de fezes, né? Porque cervídeos não gostam muito de pessoas, então você conta as fezes ao longo da trilha, entre outros animais. Bom, a gente também pode usar playback, porque os primatas, eles são extremamente vocalmente ativos, têm uma linguagem complexa, seja para comunicação dentro do grupo, seja para território, conversando com outro grupo, definindo o território, e a gente pode usar isso. Porém, tem que ser com ferramentas adequadas. Você tem que ver se o seu equipamento de som ele vai alcançar uma distância satisfatória de acordo com a história natural dessa espécie. Você tem que ver se os agudos e os graves o animal vai reconhecer como um indivíduo de sua espécie, né? Não adianta se ele não reconhecer. E outra questão também são práticas adequadas. Por quê? Você pode, quando você simula uma invasão de território, por exemplo, para um primata, você pode estressar muito ele, né? Ou você pode habituar e o bicho também não vai mais te responder. Então, quando você vai repetir o playback num ponto, você tem que tomar cuidado para não ser em dias muito próximos para evitar isso mesmo. E, bom, esse é um exemplo da junção dos transectos lineares, juntamente com o método de playback que eu usei na minha primeira iniciação científica, que chama Riqueza e Densidade de Espécies de Primatas em Fragmentos de Mata Atlântica próximos ao Rio Jaguari, no município de Pedreira, São Paulo, onde eu fiz o uso desses dois métodos em fragmentos florestais, né, onde eu vi as espécies que tinham e a sua densidade. Então, eu percorri os transectos nessas matas, né, e aí, a cada 100 metros, eu fazia uma parada e tocava as localizações na seguinte sequência, que é o gênero Calitrix, os saguis. A gente tem o Penicillata, tem também o Jacos, e eles não distinguem muito as localizações, então pode usar para o gênero. O Sauá, que é o Calicebus nigrifrons, e depois o macaco prego, que é o Sapajos nigritus, e depois o bugio ruivo, que é o Aloata guariba. A cada espécie, eu esperava 10 minutos. Se um animal vocalizava, geralmente eu aguardava a aproximação, porque geralmente ele se aproxima depois que ele vocaliza. E aí eu anotava a composição, sexo, faixa etária, etc. E como a minha caixa de som, ela alcançava 100 metros, né, eu fiz esse teste, eu levei em conta que todo o fragmento do estudo foi coberto pelo som a partir dos transectos que eu fazia. E por serem fragmentos pequenos, eu considerei que todos os animais foram contados, então ausência ou presença, tá? E a densidade eu fiz de indivíduos por área mesmo, né, indivíduos por hectare. E muitas vezes, algumas espécies não vão responder ao playback, né? Os bugios, por exemplo, tem toda uma discussão se eles respondem ou não. Tem paper que fala que só os machos, tem paper que só as fêmeas responderam, tem paper que ninguém respondeu. Pode ser uma questão de equipamento, que a gente não consegue reproduzir, né, como o animal entende outro de sua espécie, né, um grave, um agudo. Ou também pode ser uma questão que o gênero aloata, alguns respondem, algumas espécies e outras não. Mas, enfim, pessoalmente, eu nunca tive uma resposta satisfatória usando esse método com o bugio ruivo. Mas a busca visual é utilizada para qualquer espécie de primata. Então, você percorre o caminho estabelecido, no maior silêncio possível, se possível com 2 pessoas para aumentar a chance de ver, né? E no silêncio. Algumas pessoas vão varrer a trilha um dia antes para conseguir, né, andar o mais quieto possível. E também movimento nas árvores, as vocalizações espontâneas ou fezes frescas também ajudam a gente a encontrar eles. E, bom, em algumas áreas maiores vai ser impossível visualizar todos os animais. Por isso você faz uma estimativa, né? E esse programa, o Distance, ele é gratuito, vocês podem baixar nesse endereço abaixo, ou você pode usar como uma extensão do R. Ele é usado para qualquer espécie ou planta, por aí vai. Você pode ver que aqui tem um urso polar, tem um pequeno réptil, mas o pessoal usa com golfinhos no oceano, usando aviões, ou usa para plantas, usa para elefantes, e por aí vai. Então, imagina que você vai percorrer os transectos lineares, que são as faixas azuis, aí no slide, e você vai ver os animais. Ok. Os animais que estão na trilha são de fácil
você vai ver eles. E quanto mais distante da trilha, mais difícil você vê o animal. E aí a gente vai ter diferenças nessa contagem, né? Por exemplo, um paper que eu vi que fazia o censo de elefantes, você viu o animal a 1 quilômetro. Mas quando você faz um censo com primatas pequenos, a partir de uns 30 metros já fica muito difícil. Então, a gente percorre o transecto linear e registra os animais. Então, ele pega essas medidas, né? A gente mede a distância que o observador está da árvore, que o animal está, e também a distância perpendicular do observador e do animal. Como eles andam em grupos, eu conto o primeiro animal avistado, geralmente. E aí, ele, usando essas medidas, ele vai projetar a densidade populacional para todo o fragmento. Ele vai pegar essas faixas azuis e vai transmitir para todo o fragmento. E, bom, essa é a minha iniciação científica atual. Da Cantoria ao Silêncio, uma década, um novo censo dos bugios, da Santa Genebra, em que eu percorro esses transectos lineares aqui na Mata de Santa Genebra, em Campinas, e vou anotando os dados, né, como eu disse, a distância que o animal está de mim da trilha, a distância perpendicular com o animal também, e aí eu vou anotar com dados as coordenadas de GPS, sexo, quantos indivíduos são no grupo, alguma coisa de comportamento. Mas, enfim, eu geralmente não encontro eles por estarem vocalizando. Isso foi muito raro. Geralmente é procura visual mesmo. E aí eu espero que em algumas áreas eu não estou encontrando eles, mas eu espero que como o Distance vai simular essa ocupação, de acordo com os dados que eu tenho, eu espero que eu consiga também fazer uma estatística para essa área também. Né, mas ainda são resultados que eu ainda não tenho, não terminei ainda, mas pelo que eu vejo, depois de 20 anos, né, a gente teve o último censo 20 anos atrás, as populações diminuíram muito na área. Enfim, e tem essa técnica nova, que é o N-Mixture. Você usa junto com um pacote do programa R. Ele é muito novo na primatologia, ele foi usado numa publicação do ano passado, né, e, bom, ele leva em conta que a probabilidade de detecção é condicionada por muitas covariáveis, né? Que ela não vai ser constante. Então, você faz um censo em diferentes épocas do ano, o efeito de borda que impede que você veja os animais em algumas áreas, enfim. E aí ele conhece essa probabilidade de detecção P e as variações. E aí esse modelo estima a abundância, que é o state process, a partir de amostras repetidas, utilizando uma estrutura e tal, e leva em conta o índice de probabilidade de detecção, que é o observational process. Tá? E aí, esse modelo considera também a probabilidade de ocorrer um falso negativo, que é quando o animal está lá e você não consegue encontrar ele. E aí, o paper publicado, né, foi esse daqui, acho que pela Universidade do Rio Grande do Sul, que eles estimaram a densidade do Calicebus barbarabroni, que é o saualoiro, né, que é o pangola, que vive em áreas de caatinga, já foi encontrado, já está ameaçado para variar, né, em que você localizava no centro de um pentágono, de 1 quilômetro cada, porque é provado que os sauás respondem, né, até 1 quilômetro, playback com outro observador de testemunha, e faz o playback aí. A questão é que eles usaram o N-Mixture nesse trabalho e eles detectaram bem mais grupos que somente usando o transecto linear. Então, eles demonstram que talvez para espécies que dá para usar o playback, seja bem mais efetivo do que somente o transecto linear para identificar a população. E, bom, é uma técnica nova, eu não utilizei, mas já estão usando, né, que é o pessoal do MIB, que é o Muriqui Instituto de Biodiversidade, que eles estão usando drones para conseguir identificar os primatas. Então, tem o Drone Key, que é esse equipamento que eles usam, e a partir de por cima da movimentação das árvores, eles conseguem ver os animais. Por quê? Além de ter uma câmera colorida, eles têm uma câmera de detecção de calor. Então, eles conseguem ver os animais passando entre as árvores por cima. E junto tem um software que eles fizeram chamado Murilab,
que tem um algoritmo inteligente que consegue identificar os animais, e agora eles estão conseguindo identificar outras espécies de primatas também. Então você consegue diferenciar se é um macaco prego ou um muriqui, e possivelmente logo a gente possa usar para outras espécies de primatas também em outros estudos. E com essas imagens é possível identificar machos, fêmeas, é possível identificar se tem filhotes junto, quantidade de indivíduos, distância. É bem efetivo. No nosso lado, a gente não teve muito sucesso com isso, porque a gente tentou, acho que foi com os bugios, né? Não fui eu, mas eles não gostaram muito do drone, fugiram. Eu entendo eles, porque é tipo um OVNI chegando perto, mas pode ser questão de acostumar eles também. Mas o importante dessa técnica é que ela economiza muito tempo. Em vez de procurar os muriquis por 2 horas, eles encontram o bando em 20 minutos. É bem efetivo. Então, gente, é isso. Meu e-mail tá aí. Perguntas, se tiverem, podem mandar por e-mail também. Enfim, eu agradeço a atenção, gente. Fechar aqui. Obrigada, Isa. Temos algumas perguntas no chat para você dar uma olhadinha. Uhum. Deixa eu ver. O fato de haver tantos primatas no Brasil tem a ver com o tipo de ambiente? Também tem a ver com o fato de que os maiores primatas não serem nativos daqui? Então, a professora Eleonore pode ajudar com essa pergunta, mas eu acho que a questão do Brasil e da nossa diversidade, não só de primatas, é que a gente tem latitudes muito diferentes, e por isso a gente vai ter ambientes diferentes, com adaptações diferentes, né? A gente tem a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, não sei o quê, e isso pode ajudar muito na diversificação, né? É uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Mas o que você acha, professora Eleonore? Então, por exemplo, na Amazônia, o pessoal tem descoberto que entre os grandes rios, muitas vezes as espécies de primatas são diferentes. Então, tem alguns lugares, e uma das coisas que hoje em dia a gente descobre novas espécies é exatamente indo para esses entre rios, né, e procurando. Por exemplo, no caso dos saguis, né, cada entre-rio tem uma espécie diferente. Agora o pessoal está descobrindo que entre os sauás, que já são bichos maiorzinhos, 1,5 quilo, também tem espécies diferentes. Né? O que o pessoal tem visto é que, por exemplo, no caso dos bugios, parece que eles nadam e atravessam bem esses grandes rios, e com isso, inclusive, em alguns lugares, a gente até tem 2 espécies ocorrendo na mesma interflúvio, né? Interflúvio entre rios. Né? Então, esse aspecto dessa grande bacia amazônica, né? E com grandes rios bastante largos, como o Juruá, às vezes nem são tão fundos, são relativamente rasos, mas são barreiras suficientes para que os macacos não atravessem e acabem isolados geograficamente. E também ele perguntou se tem a ver com o fato dos maiores primatas não serem nativos daqui. Em relação, quer dizer, a ideia dos primatas neotropicais terem menor porte e, com isso, terem distribuições geográficas menores. Sim, isso certamente influencia, né? Maiores portes normalmente permitem maiores deslocamentos, né? Como eu disse, inclusive no caso dos bugios, conseguem atravessar a nado, né? Os rios, e com isso os rios não são barreiras efetivas. Ok, a Michele perguntou: o local onde você está realizando a iniciação científica em Campinas é uma área protegida? Pois é bem fragmentada. Então, é uma área protegida. A Santa Genebra é uma área de relevante interesse ecológico, só que ela está totalmente isolada e ela tem um problema que ela tem plantações em volta, não tem conexão com outras matas, né? E ela está muito suscetível a incêndios, por exemplo, porque está numa área urbana. Então, é uma área extremamente fragmentada, com muito efeito de borda. Na verdade, é o que me atrapalha muito na visualização dos grupos, porque está cheio de cipó na borda, eu não consigo ver.
é bem complicado isso, e ela passou por um incêndio muito grande uns anos atrás, então tem uma área que não vai ter bugio mesmo, né? Então, é isso. E eu espero ter respondido sua pergunta. E é possível que exista uma espécie de primata carnívoro que come espécies de animais maiores ou até do mesmo tamanho? Eu sei que os primatas pegam animais menores do que eles, né, professora? Sim, o macaco prego pega serelepes, Filhote né, de coati. minhegos, os coatis também. Então, eles praticam um pouco de carnivoria, mas de animais pequenos. No caso dos primatas africanos, por exemplo, os babuínos, né, que podem caçar em grupo pequenos veados ou gazelas, né, basicamente. Os bonobos também, o pessoal fica achando que eles são hippies, mas eles são carnívoros, podem ser. Eles ficam no alto da árvore, se passa o veadinho, ele pula em cima do veadinho no pescoço já. Então, é primata, né, gente? O bicho, o bicho sabe se virar. E a Bianca, você pode me dizer o nome, o autor dos trabalhos com uso de playback para bugios? Trabalha com Calitrix aurita e é bastante interessante a questão de resposta ao playback. Gostaria de estudar um pouco sobre. Bom, na verdade, eu li mais de 10 trabalhos sobre isso. E eu coloquei simplesmente playback e aloata no Google Scholar e li tudo que tinha a ver. Tem alguns trabalhos em zoológico que eles respondem, tem uns trabalhos na Amazônia que só as fêmeas responderam. Pode pôr playback e aloata no Scholar que você vai ter um mundo lá, tá? E também a gente não pode dar muito spoiler, porque amanhã a primeira palestra, né, que é da Maria Luísa Diniz dos Reis, vai ser exatamente sobre levantamentos com playback. E a Maria nos perguntou, professora, aqui no Jura do Acre, não perguntou, né? Mas enfim, tem Saguinus imperator, que ocorre na margem direita, e a margem esquerda tem o Saguinus mistax. Exatamente. Eu sei. E aí, para mim, uma das coisas interessantes tem uma ilustração do Saguinus imperator num livro clássico do Hershkovitz, que é de grande porte. É um livrão gordo, enfim, né? E tem a capa, o Saguinus imperator, que, assim, aparece de um tamanho razoável. E aí a minha primeira impressão quando eu estive no Juruá e vendo o Imperator, né, que ele era tão pequenininho, claro, né, ele tem meio quilo no máximo, mas assim, eu me lembro que eu comecei a rir porque eu tinha imagem de procura de um animal relativamente maior. Mas interessante, é muito bonito, ele é muito bonito. Aí o Daniel perguntou se os seus gorilas são carnívoros? Eu acho que, na verdade, os gorilas não são carnívoros. Não, são folívoros, principalmente. Eles comem principalmente folhas. É interessante isso. Isso talvez eu possa, no último dia, mostrar uma ilustração para vocês, mostrando que esses animais maiores, na verdade, eles acabam tendo um metabolismo menor, né, na manutenção da sua temperatura corporal, e com isso, por assim dizer, eles podem se dar ao luxo de serem herbívoros, enquanto que esses pequenininhos, como os saguis, sabe, tem que comer muito inseto, né, goma, enfim, e basicamente quase que comer o dia inteiro, né, para poder ter energia suficiente para manter o seu metabolismo alto e a sua endotermia. O maior primata brasileiro, que é o muriqui, é folívoro. Então, dá uma olhada na barriga do macaco. Se ele for barrigudinho, geralmente ele é folívoro. Porque ele tem que ter um sistema digestivo maior, né, para conseguir aproveitar isso, o alimento, né, que tem menos calorias e tudo mais, veganos, né? E aí eles têm que ter uma barriguinha de cerveja. Pode olhar os bugios e os muriquis. E aí a Vitória perguntou se a gente vai disponibilizar as apresentações dos slides. A gente pode. Então como a gente vai... A gente está tentando gravar e disponibilizar no YouTube. Isso. Mas se a gente consegue isso,
aí de repente vocês têm as apresentações com a parte oral também. Mas se isso não for possível, enfim, se a gente tiver algum problema com isso, a gente pode disponibilizar um PDF das apresentações. E eu acho que, então, chegamos ao meio-dia, e eu acho que é importante a gente se despedir e se preparar para amanhã, às 8 horas, sem muitos imprevistos, conseguir retomar o nosso curso. Tudo bem?